Imagine que você está em uma jornada, mas não sabe ao certo o destino. Cada passo parece incerto, e mesmo que você tente, a sensação de vazio persiste. Você já se sentiu assim? Como se algo estivesse faltando na sua caminhada com Deus. Hoje, vamos abordar um tema essencial para quem deseja viver uma vida cristã plena e direcionada. O segredo para encontrar o propósito da sua fé. Prepare-se, porque neste vídeo você descobrirá 5 dicas práticas que podem transformar sua forma de viver, pensar e se conectar com Deus. E a última dica é tão poderosa que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o seu propósito. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Alma Avivada, o espaço onde buscamos juntos respostas espirituais profundas, fortalecemos a nossa fé e encontramos a luz que Deus quer revelar em nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você, sua casa e sua família. Antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça, suas ações ajudam a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora, feche os olhos, levante suas mãos e ore comigo. Pai amado e querido, nós te agradecemos por este momento tão especial. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes e nos ajude a compreender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa mensagem seja como uma semente plantada em terra fértil, que dará frutos para a tua glória. Abençoe cada vida que está aqui hoje e derrame sobre todos a tua paz e a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando falamos sobre propósito, estamos tratando de algo que vai além da nossa compreensão humana. O propósito é o motivo pelo qual Deus nos criou. É a razão pela qual existimos e a nossa missão aqui na Terra. Talvez você se pergunte, como eu posso descobrir isso? Onde está o meu propósito? A resposta está na palavra de Deus, que é o nosso guia. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor nos diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Essa promessa nos mostra que Deus já tem um plano perfeito para a sua vida. Mas para encontrar esse plano, é preciso dar passos práticos e espirituais. Passo 1. Busque a Deus de todo o coração. O primeiro segredo para encontrar o propósito da sua fé é buscar a Deus intensamente. Muitas vezes queremos respostas, mas não dedicamos tempo para buscar o Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, lemos: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Isso significa que, quando colocamos Deus como prioridade em nossas vidas, Ele começa a revelar o que Ele tem preparado para nós. A busca por Deus envolve oração, leitura da Bíblia e um coração disposto a ouvir a sua voz. Pergunte a si mesmo: quanto tempo você tem dedicado ao Senhor diariamente? Será que você está realmente dando espaço para que Ele fale ao seu coração? Nos comentários escreva: "Senhor, eu quero buscar a Tua vontade acima de tudo." Essa declaração de fé já é um grande passo para se alinhar com o plano divino. Passo 2. Esteja aberto a ser transformado. Outro ponto essencial é permitir que Deus molde o seu coração. Às vezes, não conseguimos enxergar o propósito porque estamos presos a hábitos, pensamentos e atitudes que nos afastam de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos o seguinte conselho: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui, a palavra nos ensina que, para experimentar a vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente. Isso significa abandonar aquilo que não agrada ao Senhor
e nos dispor a viver uma vida de santidade. Pare por um instante e reflita. O que em sua vida hoje precisa ser transformado? Quais atitudes ou pensamentos estão impedindo você de viver plenamente o propósito de Deus? Comente: Senhor, transforma a minha mente e o meu coração para viver a tua vontade. Irmãos, Deus quer fazer grandes coisas em sua vida, mas Ele só pode trabalhar quando você permite que Ele seja o centro. Imagine um vaso nas mãos do oleiro. O oleiro só consegue moldar o vaso quando ele está maleável. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Neste ponto, eu gostaria de lembrar você de compartilhar este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Juntos, podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar mais vidas. Amados irmãos, agora que já entendemos a importância de buscar a Deus de todo o coração e de permitir que Ele nos transforme, é hora de avançarmos para os próximos passos. Cada um deles é como uma peça do quebra-cabeça que, ao se unir, revela o grande propósito de Deus para a nossa vida. Acredite, Deus tem um plano específico para você. Ele não te criou por acaso. Ele te formou com um propósito, como nos lembra o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Se Deus já escreveu a sua história, como podemos vivê-la plenamente? Vamos ao terceiro segredo. Passo 3. Identifique os dons e talentos que Deus te deu. Deus nunca nos envia para uma missão sem nos equipar. Cada um de nós recebeu talentos e habilidades únicas, que são como ferramentas para cumprir o nosso propósito. Em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, está escrito: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui vemos que Deus espera que usemos os nossos dons não apenas para o nosso benefício, mas para abençoar outras pessoas. Então pergunte-se: quais são os talentos que Deus te deu? Talvez você tenha um dom para ensinar, cuidar, liderar, encorajar ou até mesmo criar algo novo. Um exemplo bíblico é o de Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, ele perguntou: o que você tem nas mãos? Moisés tinha uma vara, e Deus a usou para realizar grandes milagres. Assim também é com você. Deus quer usar o que você já tem. Pense nisso e escreva nos comentários: Senhor, usa os dons que o Senhor me deu para cumprir o teu propósito. Se ainda não identificou seus talentos, peça a Deus em oração para revelar. Ele sempre responde àqueles que o buscam com sinceridade. Passo 4. Sirva a Deus e ao próximo. Queridos, um segredo poderoso para encontrar o propósito da sua fé é começar a servir. Muitas vezes, o propósito de Deus é revelado enquanto estamos servindo ao próximo. Jesus nos deu o maior exemplo de serviço, quando disse em Mateus capítulo 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ao ajudar outras pessoas, você começa a perceber como Deus pode usar sua vida para transformar a realidade ao seu redor. Seja em pequenas ações, como ajudar alguém necessitado, ou em projetos maiores, como participar de um ministério na igreja, o serviço é um caminho poderoso para se conectar com o propósito de Deus. Muitos homens e mulheres na Bíblia descobriram seus chamados enquanto serviam. Gideão, por exemplo, estava trabalhando no campo quando foi chamado por Deus. Davi estava cuidando das ovelhas quando foi ungido rei. Esses exemplos nos mostram que a fidelidade nas pequenas coisas é fundamental. Eu te pergunto, como você pode servir hoje? Escreva nos comentários: Senhor, quero ser instrumento em tuas mãos para servir ao próximo. Lembre-se, quando você está focado em abençoar outras vidas, Deus abre portas que você jamais imaginaria. Irmãos, até aqui já abordamos 4 passos para encontrar o propósito da sua fé. Recapitulando: buscar a Deus de todo o coração. Permitir que Ele transforme sua mente e coração.
Identificar os dons e talentos que Ele te deu. Servir a Deus e ao próximo com alegria. A seguir, vamos mergulhar no último segredo que é o mais poderoso de todos. Você não pode perder, pois ele revelará a chave para viver uma vida completamente alinhada com o propósito de Deus. Mas antes de seguirmos, quero lembrar você de se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Queridos irmãos, estamos avançando em nossa jornada rumo à descoberta do propósito da nossa fé. Até agora, já vimos que buscar a Deus, permitir que Ele nos transforme, identificar nossos dons e servir ao próximo são passos essenciais. Mas ainda falta o último segredo, aquele que completa toda essa caminhada espiritual. Antes de revelar, eu quero te encorajar a permanecer até o final, pois este passo pode transformar completamente a maneira como você vive e se relaciona com Deus. Passo 5. Confie plenamente nos planos de Deus. Amados, o segredo mais poderoso para encontrar o propósito da sua fé é confiar completamente nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho que Ele nos faz percorrer. Confiar em Deus significa entregar a Ele todas as áreas da sua vida e descansar na certeza de que Ele está no controle. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com a nossa própria força e acabamos frustrados? Confiar em Deus é um exercício diário de fé. É acreditar que mesmo nos momentos difíceis, Ele está trabalhando por nós. Talvez você esteja enfrentando uma fase de dúvida ou dificuldade e pense: como posso confiar se tudo parece estar dando errado? Quero te dizer algo. Deus nunca perde o controle. Ele conhece o início, o meio e o fim da sua história. Assim como Ele cuidou de José no Egito, mesmo em meio a traições e prisões, Ele está cuidando de você. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos, mesmo quando não os entendo. Irmãos, confiar em Deus também envolve esperar o tempo dele. A Bíblia nos ensina que tudo tem um tempo determinado, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esperar pode ser difícil, mas é durante esse tempo que Deus trabalha em nosso caráter, nos prepara e nos fortalece. Ele sabe exatamente o momento certo de revelar o propósito que tem para nós. Assim como a semente precisa de tempo para germinar, crescer e dar frutos, o nosso propósito também exige paciência e confiança. Pense na história de Abraão. Ele esperou anos pela promessa de Deus, mas no tempo certo, o Senhor cumpriu a sua palavra. Hoje, Deus também está dizendo para você: espere e confie, pois eu tenho algo grande preparado para a sua vida. Você deve estar se perguntando: como posso aplicar tudo isso na minha rotina? Aqui estão algumas reflexões práticas. Ore diariamente. A oração é o meio pelo qual você fortalece sua conexão com Deus. Peça direção e discernimento para compreender o que Ele quer de você. Medite na palavra. A Bíblia é o manual da vida cristã. Leia com regularidade e deixe que o Espírito Santo te guie. Seja grato. Mesmo nas dificuldades, agradeça a Deus. A gratidão é um ato de fé, que abre portas para bênçãos ainda maiores. Esteja em comunhão. Participe de uma igreja ou grupo de oração. A comunhão com outros irmãos fortalece a sua fé e te ajuda a crescer espiritualmente. Seja persistente. Não desista diante dos desafios. Lembre-se de que Deus está com você em todos os momentos. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a viver de acordo com o teu propósito todos os dias. Quero deixar com você uma promessa poderosa. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo,
Absolutamente tudo está cooperando para o seu bem. Mesmo aquilo que parece ser um obstáculo é usado por Deus para te levar ao lugar que Ele preparou para você. Por isso, continue firme. Não permita que as dúvidas, o medo ou as dificuldades te afastem do caminho. Deus tem algo extraordinário reservado para a sua vida, e o seu propósito é sempre maior do que podemos imaginar. Irmãos, se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Há muitas pessoas que precisam ouvir sobre o propósito de Deus para suas vidas, e você pode ser o instrumento que Ele usa para alcançar essas almas. Amados irmãos, chegamos ao último passo desta jornada espiritual. Até aqui vimos como buscar a Deus, identificar os dons que Ele nos deu, servir ao próximo e confiar em seus planos são passos fundamentais para descobrir e viver o propósito da nossa fé. Agora, vamos aprender como viver plenamente esse propósito no dia a dia. Viver o propósito de Deus é um processo contínuo, não é algo que se alcança em um único momento, mas uma caminhada diária de fé, obediência e compromisso. Como Jesus nos ensina em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus significa deixar que Ele guie cada passo do nosso caminho. Não podemos viver o propósito de Deus se estivermos andando nas trevas da dúvida, do medo ou do pecado. Por isso, a primeira atitude para viver plenamente o propósito divino é manter uma vida de santidade. Uma vez que você compreendeu o propósito de Deus para a sua vida, suas escolhas precisam refletir isso. Pergunte-se: esta decisão glorifica a Deus? Estou usando meus dons e talentos para edificar o reino de Deus? Essa escolha me aproxima ou me afasta do meu propósito? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos dá um princípio poderoso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando priorizamos as coisas de Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Não precisamos nos preocupar com o futuro, pois Ele já está preparando tudo. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho buscar o Teu reino acima de tudo. Irmãos, viver o propósito de Deus não é apenas uma bênção para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Deus nos chamou para ser luz e sal nesta terra, como lemos em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Isso significa que o propósito que Deus colocou em sua vida tem o poder de transformar outras vidas. Quando você vive conforme o chamado divino, você inspira, encoraja e direciona outras pessoas ao caminho do Senhor. Uma das maneiras mais práticas de impactar outras vidas é compartilhar o amor de Deus em suas palavras e ações. Pode ser uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática, ou até mesmo um convite para que alguém conheça Jesus. Escreva nos comentários: Senhor, usa minha vida para ser luz e sal neste mundo. Queridos, viver o propósito de Deus também exige perseverança. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, somos encorajados a correr a corrida da fé com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Haverá momentos de dificuldade em que você pode se sentir desanimado ou até mesmo perdido. Mas lembre-se, Deus nunca te abandona. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Por isso não desista. Mesmo que os desafios sejam grandes, Deus está com você, fortalecendo e guiando cada passo. Escreva nos comentários: eu creio que Deus completará a obra que começou em mim. Antes de concluirmos, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus ou sente que precisa renovar sua aliança com Ele, este é o momento. Deus está te chamando para viver uma vida plena, cheia de propósito e significado. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados.
renova o meu coração e guia os meus passos. Quero viver para Ti e cumprir o propósito que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Irmãos, viver o propósito de Deus é a maior realização que podemos experimentar. Quando vivemos para Ele, encontramos paz, alegria e plenitude. Lembre-se, Deus te ama e te criou com um plano específico. Não deixe que nada te afaste desse caminho. Se este vídeo abençoou sua vida, inscreva-se no canal Alma Avivada. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o propósito de Deus. Não se esqueça de assistir aos próximos vídeos, onde exploraremos outros mistérios e verdades da Palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Amém.